Esse vídeo para você ou alguém que você conhece que é viciado nessas gotinhas do nariz, toda hora tá pingando essas gotinhas para descongestionar e você que pinga, que alívio, principalmente à noite para dormir. Você observa, às vezes que deitou, entope o nariz, às vezes de madrugada você tem que acordar para pingar, pessoal. Isso é muito comum no consultório de um médico otorrino, tanto no consultório presencial quanto também na consulta online por telemedicina. E esse paciente às vezes vem já no consultório querendo melhorar, às vezes familiar incentiva muito, ou alguém já fez tratamento com a gente, fala para ele, mas eu vejo que é um paciente um pouco mais resistente, que ele vê que talvez não vá conseguir tirar. Por quê? Porque essas gotinhas, além de fazer um vício físico, já explico para você, faz um vício também psicológico também. Isso é muitas vezes difícil de resolver. Mas nesse vídeo eu vou te contar uma solução que pode ser interessantíssima para as pessoas que têm o nariz entupido, principalmente que usam muito essas gotinhas, que é esse spray de soro aqui, pessoal. É o spray de soro hipertônico, olha, que tem 3% de sal na farmácia. Tá como o nome de Hipersinus, tá? Ele é legal por ser hipertônico, ele tira aquele muco, aquela inchaço que está no seu nariz de uma forma tranquila, que não vai viciar igual essas gotinhas, e você tem a chance também para fazer uma lavagem associada de jato contínuo. Então ele vai, além de desobstruir o nariz, ou seja, desinchar o nariz por dentro, que ele vai tirar aquele líquido, aquela secreção que está no nariz, e também vai lavar o nariz, muito interessante para quem sofre com rinite, sinusite também, ou está resfriado. Então é muito interessante você ver esse vídeo até o final e compartilhar com essa pessoa que sempre está usando essas gotinhas e está sempre entupido, parece que nada melhor. Às vezes ela fez até cirurgia e ainda continua utilizando essas gotinhas, tá? Para quem não me conhece, sou o Dr. Paulo Mendes Júnior, sou médico otorrinolaringologista. Queria muito que você já se inscrevesse aqui no canal para receber avisos dos próximos vídeos interessantes que eu faço de ouvido, nariz e garganta, vários vídeos interessantes desde 2017. Curta esse vídeo para mostrar para o YouTube que muitas pessoas vão ter que assistir esse vídeo, que estão viciadas, pessoas não têm às vezes mais imaginação de solução, é uma alternativa natural para essa pessoa que está tão viciada. E também já deixa um comentário para eu saber se você já conseguiu parar de usar essas gotinhas, como que você conseguiu, foi através realmente da indicação do Hipersinus, ou foi de outra medicação, ou teve necessidade de fazer uma cirurgia, pode ser muito interessante para você também, tá? Então qual que é a ideia, pessoal? Primeiro, sempre fazer uma consulta com o médico otorrino, tá? A consulta pode ser no consultório dele também, ou pode ser uma consulta online por telemedicina. Ele vai tentar identificar qual é a causa da obstrução nasal, que pode ser uma causa anatômica, tá? Ou seja, tem uma alteração no nariz por dentro, um desvio de septo nasal, o osso do nariz que está torto para um lado, talvez é só cirurgia para resolver. Pode ter polipose nasal, que é um tumor benigno que se forma dentro do nariz, e pode ser o mais comum de todos, a hipertrofia do corneto, ou seja, o inchaço dessa carninha do nariz, que ele enche o nariz por dentro. Normalmente é decorrente de uma rinite, tá, pessoal? Daí, seu otorrino vai ter que pedir para você um teste, por exemplo, um teste de alergia, para ver se essa rinite é uma rinite alérgica ou uma rinite não alérgica, tá? Se o resultado der positivo, ou seja, der um quadro alérgico, além das medicações, além, por exemplo, do Hipersinus ou até uma cirurgia, ele pode indicar para você também uma vacina de rinite em gotinhas. Não são injeções, pinga à noite para dormir 3 vezes na semana por 3 anos, mas após finalizar, esse pessoal pode ficar bom por 10 anos, acima de 5 anos de idade, que é indicado, tá? É legal porque não tem corticóide, não engorda, não tem antialérgico, não dá sono. Então, se o paciente tiver a rinite alérgica, que está provocando obstrução nasal, pode ser muito interessante. Só tem pacientes que têm a chamada rinite não alérgica, que é por mudança de temperatura e exposição a cheiros fortes. Então, o paciente tem a rinite alérgica e a rinite não alérgica, qualquer uma delas, ou estando resfriado, com gripe ou sinusite, tudo isso vai inchar o nariz através da hipertrofia do corneto, ou seja, o corneto que está inchado. Todo mundo tem, tá bom? Só você observar, inclinar o nariz lá para cima e ver no espelho, ver uma carninha de um lado, uma carninha de outro. O que acontece ao paciente estar utilizando essas gotinhas? Ele é vasoconstritor ou descongestionante nasal. Ao pingar essas gotinhas, esse paciente realmente vai sentir uma diferença. Porque nessa carninha tem vasos sanguíneos, tá bom? E esses vasos sanguíneos podem estar favorecendo esse paciente ter mais sintomas, porque está tendo muito quadro alérgico ou uma rinite não alérgica, esse paciente vai estar inchado. Só que ao pingar, ele vai fazer uma vasoconstrição, ou seja, os vasos do nariz vão inchar,
consequentemente vai diminuir a nutrição dessa mucosa do nariz, ele vai desinchar também, tá? Consequentemente, o paciente vai respirar melhor. Só que isso pode durar algumas horas, depois com o uso, com recorrência, alguns minutos, e o paciente vai ter que ficar usando com muita frequência. É comum dar o efeito rebote, ou seja, pinga, alivia, daqui a pouco volta a entupir de novo, o paciente vai querer pingar de novo e fica um ciclo vicioso, o paciente não para mais de usar. Às vezes usava alguns dias na semana, agora tem que usar toda noite para dormir, que é a noite mais comum, e às vezes está usando muitas vezes ao dia. E a pessoa às vezes não somente pinga, né? Ela já põe de jato. Olha o perigo, pessoal. Lembre que ele é vasoconstritor. Além de fazer uma vasoconstrição dos vasos sanguíneos do nariz, ele pode atingir o coração, pessoal. Você que tem pressão alta, problemas cardíacos, puxa, tá todo alterado essa parte cardiovascular, procura o teu cardiologista que ele vai proibir, como o otorrino proíbe você utilizar essas gotinhas que podem infartar, aumentar a pressão arterial e dar arritmia também, pessoal, é bem perigoso, tá? Já essa opção do hipersinus, olha que legal, ó. O hipersinus, ele até tem aqui na bula aqui para você ver, ó. Ele é de fácil aplicação, já explico para você como aplicar. Ele é de fácil, jato, suave, contínuo, é muito interessante, já te explico por que é interessante. E o legal é que ele pode ser indicado para rinite, sinusite, resfriados também, rinite alérgica. Ele é 3% de sal. Aí é que é a grande sacada, tá, pessoal? Porque ser soro hipertônico é legal para esse paciente que está congestionado e viciado nessas gotinhas. Porque esse paciente ele quer um alívio imediato, tá? Como ele tem com essas gotinhas. Soro fisiológico a gente indica, que tem vários vídeos aqui de 0,9%, é interessante, chamado de isotônico, tá? Para limpeza nasal, aquelas lavagens com as garrafinhas que eu tenho vários vídeos aqui, é super interessante, que está muito encatarrada, aquela secreção amarelada, esverdeada, isso é excelente para essa situação, tá? Mas às vezes na obstrução nasal, talvez o paciente uso necessidade imediata, talvez ele não sinta tanta diferença. Então essa opção do hipertônico vai ser interessante. Existem opções também nas farmácias do soro hipertônico só de spray, tá? O spray pode ser usado? Claro que pode ser usado, só que o paciente tem que fazer bastante borrifar para fazer um volume para poder não somente desinchar aqui, mas desinchar todo esse corneto. Observe, ele é comprido, ó. Toda essa região, ele vai até o final. Então esse daqui, essa opção que tem na farmácia como hipersinus, ele é legal porque, ó, se aperta, ó, ele é jato contínuo, ele vai e lava tudo. Então ele vai não somente desobstruir o comecinho do corneto, mas todo ele lá atrás e vai associadamente te ajudar também a hidratar o nariz e também remover as impurezas. Pode ser a poluição do dia, secreção que são acumuladas por rinite, sinusite, resfriado, também é muito interessante. Só que diferente das garrafinhas que você aperta, tem muito volume de soro que vai passar para o outro lado, este já não passa para o outro lado. Vou explicar para você como que você utiliza, tá? Então presta atenção, vou colocar fora do nariz para você entender a posição dele, depois eu vou colocar dentro do meu nariz para você entender melhor, ó. Então você coloca a ponteira, ó, lá dentro, tá? Como se fosse lá dentro. Só que você vai direcionar sempre não no meio do nariz, em direção ao olho ou para fora, tá? E você vai ter que utilizar, apertar aqui em cima, ó, um dispositivo para você apertar um botãozinho de jato contínuo. Você já vai ter que apertar e segurar. Vamos lá então, ó, lá dentrão, vira para cá e aperta e segura, ó. Não é assim, ó. E do outro lado você faz igual, tá? É jato contínuo, tá bom? Agora vou fazer em mim na prática para você. Então a dica legal também para você fazer, nunca fazer inclinado para frente como é as garrafinhas, a gente indica que a garrafinha assim é para frente, mas esse não, porque se fizesse aqui para fora, ele vai só escorrer aqui, não vai fazer aquele efeito que eu falei para você que vai lá para trás. Então você inclina, fica reto, tá? Inclina a cabeça um pouquinho para trás para favorecer essa posição e na região da garganta pela gravidade. Então inclina um pouquinho, tá? Põe a ponteira então, ó, lá dentro, não em direção ao meio do nariz, mas sim lá dentro e vira para o lado em direção ao olho do mesmo lado da narina, tá bom? Então inclina um pouquinho, segura com o dedo aqui, conta 4 segundos. Nesse momento você pode respirar pelo nariz, respirar pela boca ou não respirar, que é muito rápido, mas eu gosto muito de dar uma puxadinha associadamente, tá? Vamos lá, ó. Ele vai cair na garganta, tá? Você pode engolir tranquilamente, não tem problema, tá bom? E do outro lado, vamos fazer igual. Você pode fazer com a mão trocada,
não tem problema, ou com a outra mão se preferir. Então vamos lá dentro, inclina a cabeça pro lado, aperta e segura 4 segundos. Dê engole. E pronto, pessoal. E ele é mais salgadinho mesmo, tá? Você vai observar se às vezes corre como escorreu aqui, mais salgadinho. Então, e você vai ver que nos próximos minutos você vai sentir, ó, uma diferença na respiração, tá? E você pode usar com maior frequência se você preferir, tá bom? É interessante sempre usar à noite, porque à noite a gente observa que ao deitar congestiona o nariz por dentro, tá? Se você quiser usar de manhã para fazer aquela limpeza de manhã para ficar o dia inteiro ficando bem com a respiração, pode utilizar. Doutor Paulo, mas agora no meio da tarde eu usava as gotinhas, tô com necessidade agora, posso usar esse spray? Pode sim, pessoal. Você pode utilizar. Ele não vai viciar você, tá bom? Ele vai simplesmente desidratar essa mucosa que está inchada, normalmente pela rinite, falei para você, com um quadro resfriado, e vai tirar aquele mugo que está lá dentro. Você vai observar que depois pode ficar puxando e sair secreção, pode ser secreção amarelada, branco, que tiver no seu nariz, você vai ver que vai fazer uma limpeza, você vai sentir uma melhora, mas claro, vai ter que fazer um tratamento, se estiver resfriado, com sinusite, com rinite, vai fazer um tratamento associadamente, mas ele é muito interessante para fazer no seu dia a dia e também para quem usa muito essas gotinhas, tá? Crianças pequenas, eu não aconselho, por ter mais sal, ele arde um pouco, né? E as crianças já sabem que tem um pouco de dificuldade de fazer a lavagem nasal no geral, principalmente qualquer spray ou garrafinhas também. Esse, por ser hipertônico, vai arder um pouquinho mais o narizinho delas, então aconselho não colocar, talvez ela não queira fazer com nenhum, tá? Pode ser uma criança um pouco maior, uma criança que já entende um pouco mais, que vai ser um pouco mais ardido, já está acostumado com outros sprays nasais, que ela não tem uma grande dificuldade de fazer com elas. Outra restrição também, você que tem um problema cardíaco ou tem problema de pressão arterial, está descompensado, tá? Conversa com o teu cardiologista, se é a melhor opção, por ele ter um pouquinho mais de sal, talvez associadamente a outras alterações que você tenha, pode ser talvez orientado pelo teu cardiologista não fazer, mas na grande maioria das pessoas não vejo um grande risco não, tá? E também paciente que está com o nariz muito ardido, ressecado, machucado, pode ser que arde um pouco mais essa mucosa, porque está também com um pouco mais de sal. Então trata essa mucosa com médico otorrino, com um gelzinho lubrificante, ou uma pomadinha para cicatrizar, que depois você pode utilizar normalmente, tá? E além disso também, além desse uso, as pessoas ficam viciadas nas gotinhas, é muito utilizado também pós-operatório de sinusites, de cividicépio, de hipertrofia do corneto. É interessante para todo tipo de paciente que tem esse tipo de congestão nasal, só preservando um pouco a idade, um pouquinho mais velhinha por isso, né? E pessoas que têm alguma ardência nasal, que está machucada a mucosa, ou essa parte cardíaca assim, o cardiologista pediu para ficar um pouquinho de prevenção e utilizar às vezes o 0,9%, pessoal. E aí, você achou interessante esse conteúdo? Foi relevante para você? Alguém na tua família sofre com isso? Então não esqueça, pessoal, curtir esse vídeo, se inscrever para receber aviso dos meus próximos conteúdos também e compartilha aquela pessoa que sofre com isso. Quero saber teu comentário, deixa aqui teu comentário para eu saber se você já utilizou esse spray Persino, se foi fácil para você utilizar, o que você achou, te ajudou a tirar o uso dessas gotinhas descongestionantes? Conta para mim, que talvez eu te dê uma dica extra para você. E você já sabe, né? Agora eu tenho um clube de canais de membros, 3 categorias diferentes. Cada categoria tem benefícios exclusivos para cada uma, as pessoas estão gostando bastante, estou fazendo vídeos exclusivos para ela, estou fazendo também respostas imediatas dos comentários de vocês para quem participa do clube de membros também, tem vários conteúdos legais e benefícios exclusivos para você que faz parte do clube de membros. Veja lá, pessoal, vai ver a categoria e veja uma se você se identificou com ela. Pessoal, agradeço a atenção de todos, até o próximo vídeo, um abraço, tchau!